vamos começar. Boa noite. Hoje são 8 de dezembro de 2021 e vamos para a nossa terceira aula, encerrar os tributos em espécie. Então, ontem nós falamos, né, sobre os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria e o empréstimo compulsório. Está faltando as contribuições, as chamadas contribuições parafiscais. E o que a gente pode falar sobre elas, assim, de uma maneira, de um en passant bem rapidinho? O que acontece aqui? Destinação específica do produto da arrecadação. Então, por exemplo, se nós pagamos, né, o famoso INSS, que é a contribuição previdenciária, tem que ir para a Previdência, tudo bem? Então, tem essa destinação específica. Ou seja, tem uma finalidade determinada, custear a atuação estatal em determinada área. Então, não é para manter toda a máquina pública igual os impostos. Não, se é para a Seguridade Social, tem que ir para a Seguridade Social. Se é para contribuição de iluminação pública, tem que ir para a iluminação pública, tá? E o que é esse critério ou princípio da referibilidade? O que acontece? Quem que vai pagar essa contribuição? Quem também vai ser abençoado, entre aspas, com ela. Então, por exemplo, se eu pago a contribuição previdenciária, eu pago para eu conseguir os benefícios previdenciários, tá? É isso que quer dizer. E aí, quais são as contribuições que nós temos? Está aqui no artigo 149. Então, nós temos as contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico e das categorias profissionais ou econômicas. E a do 149A, que é a contribuição de iluminação pública, que a gente já começou a falar sobre ela ontem. Então, vamos lá. A primeira espécie, então, é da Seguridade Social, do artigo 195 da Constituição. É para manter justamente o quê? A Seguridade Social. Então, a gente vai ter do empregador, sobre a folha de pagamento, receita do trabalhador, sobre a receita de concursos de prognósticos. O que é isso? Jogos, corridas de cavalo, loterias. Boa parte desses valores que a gente paga, né, para os jogos lícitos, vai para a Seguridade Social. E quando a gente importa bens e serviços, também vai incidir. Aí nós temos a súmula vinculante 53, o que ela fala? Ela fala o seguinte, que, por exemplo, tem lá uma demanda na Justiça do Trabalho. A pessoa ganhou tudo certinho, bonitinho, ela tem que pagar a tributação, né? O que acontece? Essa execução vai continuar na Justiça do Trabalho. E aí, outra situação, isso daqui já cai mais em prova para vocês. Por mais que as contribuições quase não caem em concurso da Cefaz, no concurso dos estados, o que acontece? Isso daqui tem a ver com o Estado. Então, isso daqui já cai. Quem tem a competência para criar essas contribuições, as contribuições sociais? Regra geral, a União. Ocorre que o Estado pode criar a contribuição previdenciária para os servidores dele. O município pode criar a contribuição previdenciária para os servidores deles. Ou seja, amanhã que vocês serão fiscais, vocês não vão contribuir para o INSS, vocês têm a previdência própria de vocês. Então, isso aqui costuma cair, tá? Isso daqui costuma cair na prova de vocês. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, é uma outra súmula. Por quê? Porque tem natureza de salário, não é indenização, tudo bem? Não tem cunho indenizatório. Então, cai. Constitucionais,
a majoração de alíquota do fim social, e surge inconstitucional por ofensa aos princípios, no que vedou o creditamento de PIS e COFINS até essa data. São decisões que eu trouxe para vocês, mas vou ser bem sincera, não costuma cair. Só trouxe mesmo para desencargo de consciência, tá bom? E a contribuição de intervenção do domínio econômico, a famosa CID. O próprio nome já fala, né? Uma contribuição para intervir no poder econômico. Então, peraí, uma intervenção, ela tem que ser para sempre ou ela tem que ser temporária, transitória? Temporária, não é? Então, só pelo nome você já consegue entender que essa CID, ela não pode ser ad eterna, ela tem que ser transitória, ela tem que ser temporária. Mas no Brasil, né, por exemplo, nós temos a CID Royalties, tá? Que ela é de 2001 e ela está aí ad eterno, tudo bem? Então, mas assim, em tese tem que ser transitória, que é só para intervir naquela determinada categoria. Por quê? Porque o cunho é extrafiscal. E aí, mas como assim intervir, professora? Por exemplo, né, a gente precisa de tecnologia, não é? Nós precisamos desenvolver novas tecnologias, vamos pensar assim. E para a gente desenvolver novas tecnologias, existem vários fatores. Um desses é o quê? A gente investir nos nossos cientistas. Tá? Dar as bolsas para que se estude, para que se invente. Então, por exemplo, muito dessa CID, ela é destinada para quê? Para manter essa ciência, para intervir na economia, para desenvolver novas tecnologias. Esse é um exemplo que nós temos, tá? E o que a gente pode tirar da Constituição, que é importante, que pode cair? A CID não incide na exportação, mas isso vocês já sabem. Vocês já estudaram o ICMS e vocês sabem que nós não podemos exportar tributo. É aquela coisa, isso é universal, isso não é coisa do Brasil. Por mais que tenha um monte de gente que fica rateando aí, sabe? Mas isso não é só coisa nossa. Nós precisamos exportar produtos, mercadorias, nós não podemos exportar tributo. Tanto é que prestem atenção. Não sei se vocês já foram, ou já escutaram, ou já leram a respeito. Em muitos países, quando você vai lá e você pega as notinhas desse país, você preenche um formulário no aeroporto, junta tudo que você comprou, coloca seus dados e eles te devolvem o tax, que é a tributação que você pagou lá. Demora, mas devolve. Recebe, demora, mas recebe, você está entendendo? Por quê? Porque isso é universal. A gente não pode colocar para outra nação, o cunho de bancar a gente, de pagar a nossa tributação, tudo bem? Então, por isso que quando a gente fala exporta, os tributos são imunes, tá? A gente vai começar a falar da imunidade, creio eu que hoje a gente já consegue falar sobre imunidade aqui. Tá bom? Incidirão na importação. Aí, beleza. Na importação, ok. Porque pensem comigo, então, quando eu exporto, não incide. Quando eu importo, incide. Por que, gente? Será que quando eu importo tem que incidir? Por que será? Porque senão a gente faz concorrência desleal com a fábrica daqui, com o vendedor daqui, e assim por diante. Porque, assim, ó, prestem atenção, não sei se vocês já prestaram atenção, é igual eu falo, tudo eu olho, eu penso em tributário, né? Então, mas assim, por exemplo, a Dudalina. A Dudalina, ela é uma fábrica até onde era nacional. Então, você vai comprar, sei lá, uma camisa da Dudalina ali no shopping, tá, sei lá, R$500? Não sei, tá R$500. Antigamente, você ia para o Paraguai e uma verdadeira da Dudalina, você comprava lá por R$100, R$200, uma verdadeira, certo? Então, o que acontece? É muito melhor. Por que lá era tão barato? Por quê? Porque a tributação lá é pouca e porque daqui sai sem tributação. Agora, imagine então é simples, né? Só atravessar a rua,
trazer de volta se não tivesse tributação? Vocês estão entendendo? Então, por isso que quando a gente importa, então, por exemplo, eu importei essa caneta. Hora que passa, ICMS, IPI, PiscoFins, junta tudo, para a gente preservar a nossa indústria, tá bom? Então, regra geral, exportou, não incide. Importou, incide. Terão alíquotas ad valorem, que é o que a gente consegue visualizar melhor, que é a percentagem, e a específica. O que é isso? Independe do valor do produto, do serviço, é um valor X, tá? Só que quando a gente for falar de alíquotas, eu vou trazer exemplos disso daqui que fica mais fácil para entender. CID combustível. Aqui, ao vocês lerem isso daqui, lá em casa, quando vocês estiverem estudando, vocês vão conseguir captar bem o que eu estou falando dessa questão de intervenção. Porque a CID combustível tem que ir para onde? Ó, financiar projetos, financiar programas de infraestrutura, financiar subsídios dos preços. Vocês estão entendendo? Ou seja, ela tem essa destinação específica, ela tem esse caráter de intervir, tá? Auxiliando nesse sentido. Aí nós temos as contribuições corporativas. Por que eu coloquei aqui cuidado, muito cuidado, porque mudou em 2017. Foi ontem, né? Então, existem muitas questões por aí que estão desatualizadas. Vocês lembram que a gente era obrigado a pagar, você sendo sindicalizado ou não, era descontado de você um dia de trabalho por ano? Você querendo ou não, não era isso? Beleza, isso estava escrito onde? Na CLT. É por isso que eu brinco, gente, tributário é a matéria mais importante de todas. Ah, está em tudo. Está em tudo, está no que a gente está vestindo, está distribuído por toda a legislação, ou seja, lá dentro da CLT tinha um tributo, mas um tributo na CLT, uai, não estava na lei que tinha que descontar esse um dia de trabalho? Estava. Você tinha querer ou era compulsório? Compulsório. Nós não aprendemos ontem que o tributo é compulsório? Então, era um tributo. Tá? Na modalidade obrigatório, um tributo compulsório obrigatório, na espécie contribuição. Contribuição corporativa. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Mudaram isso em 2017. Agora é obrigatório? Não, agora é facultativo. Se é facultativo, é tributo? Não. Gente, eu lembro, só um parênteses, eu lembro que quando aconteceu isso aqui, eu briguei com todos os professores de trabalho na faculdade. Porque eles incutiram que não podia, que precisava lei complementar. Ui? Peraí, lei complementar? Só pode mudar por lei complementar. Peraí, meu filho, né? Tributos por meio de lei complementar, imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Essas contribuições aqui não precisa de lei complementar. Eu sei que foi, assim, uma briga. Enfim, hoje não é mais tributo. Por quê? Porque deixou de ser compulsório. Nós tínhamos, né, também essa tal dessa contribuição confederativa. Mas essa contribuição confederativa que ainda existe nunca foi tributo. Por quê? Porque ela só podia ser cobrado de quem era filiado. Vocês estão entendendo? Então, se você era filiado, você era obrigado a pagar a contribuição confederativa. Se você não era filiado, você não tinha obrigação, nunca teve. Então, essa contribuição nunca foi tributo. Por quê? Primeiro que não era obrigatório, só se você é filiado, se você só se filia se você quer, e outra que ela vem por meio de assembleia. E aí, assembleia de sindicato faz lei para todo mundo?
Não. Então, tanto é que nós temos súmula vinculante. Ó, a contribuição confederativa de que trata o artigo da Constituição só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Se só é daquele sindicato, dos filiados àquele sindicato, não é obrigatória? Não é tributo. Pode falar. Ah, já vou chegar lá, é a próxima. É a próxima, fica tranquila. O que acontece? Eu leio pensamentos, eu sei todas as perguntas que vocês vão fazer, entendeu? E em 2018 foi julgado constitucional a modificação, então, de agora ser facultativa a contribuição sindical. Aí aqui para vocês lerem sobre isso também. E aí, professora? E as contribuições, né, das entidades de fiscalização. Nós temos CRC, CRM, CRA, CREA, sei lá, nós temos um monte de CR, né? Isso, nós temos um monte de CR. Ai, mas o do advogado é OAB, que eu detesto a OAB. Eu não gosto da OAB. Não gosto. Nunca gostei. Já advoguei contra ela, já adoro mover processo contra a OAB. Mas, enfim, OAB. Ai, mas por que a gente não é um CRA, né? Por que a gente é OAB? Ai, porque nós não somos um simples conselho. Nós somos o sexto poder. Sabe, porque nós não estamos só para fiscalizar a profissão do advogado, nós servimos para manter a ordem constitucional, o Estado democrático de direito, Ai, que cansativo, entendeu? Mas e aí? O que isso interfere, né? Gente, os CRs da vida, os conselhos, o conselho de medicina, tal, os outros conselhos que vocês fazem parte, o que vocês pagam, a anuidade, é tributo. É tributo. E isso é lindo. É legal quando é considerado tributo, quando algo é obrigatório e é considerado tributo. Por quê? Vai aumentar? Lei. Vai aumentar? Próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Tem toda essa parte constitucional que nós aprendemos. Beleza? O que o médico paga de anuidade para o CRM, tributo, massa para o médico. E anuidade para a OAB? Não é. Não é tributo. Por que lobby da OAB lá em cima? Que diferença que tem? Não, mas é porque a OAB não é um simples conselho. Ela é sui generis, mimimi, blá, 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 tudo que eu expliquei aqui para vocês. Então, não é tributo. Ah, não é tributo? Então, não tem que respeitar os princípios constitucionais tributários? Não. Ah, então o advogado tem que se fuder? Você vê o tanto que ela é mala, a OAB. Entendeu? Enfim, a anuidade da OAB não é tributo. Dos outros conselhos, tributo. Odeio a OAB. E pode ficar aí, gravado isso. E aqui está o que eu estou explicando aqui para vocês lerem. Aí tem a contribuição de iluminação pública, que nós falamos na aula de ontem, né? Não é uma taxa. Por quê? Porque o ET de Varginha, ele vai usufruir, certo? Então, é um serviço indivisível. E para ser taxa, tem que ser divisível. Olha, eu acho muito massa esse negocinho aqui, essa charge, né? Por quê? Se fosse assim, e é assim, não é? Se fosse assim, seria taxa. Vocês estão entendendo? Que aí sim vai iluminar eu que estou aqui paradinha colocando a moeda, em tese. Aí seria. Mas nós não pagamos taxa de iluminação pública. Nós pagamos contribuição de iluminação pública, que ela surgiu em 2002. Então, de quem é a competência? Município e Distrito Federal.
Estado não pode, União não pode. Pode vir na conta de luz? Pode. Absurdo, meio coercitivo para cobrar tributo, mas enfim, não vamos adentrar nesse mérito. Pode. Pode colocar na conta de luz, no mesmo negocinho lá da conta de luz para a gente pagar, tá? Aqui, que é nova, fala o quê? Que pode custear para a expansão das redes, está ligado, atrelado à iluminação pública. O município tem que pegar aquele dinheiro e ser para a iluminação pública, ou para expandir a iluminação pública, mas tem que ir para a iluminação pública. Não pode ir para a saúde, por exemplo, né? Mas né? Mas enfim, não poderia, teria que ficar para a iluminação pública mesmo. Então vamos para a questão. São características comuns ao empréstimo compulsório e às contribuições especiais para fiscais. Uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção, por que eu trouxe? Essa é uma questão simples, mas por que eu trouxe ela? Porque, assim, o direito, vocês já devem ter notado que, assim, a gente tem a regra e aí tem as exceções. Então, palavras assim, sempre, nunca, tão somente, sabe essas palavras restritivas? Para nós, do direito, elas são muito pesadas. Por quê? Em regra, no direito, a regra tem exceção. Então, vamos lá aqui, ó. Sempre, sempre são de competência da União? Empréstimo compulsório, sim, né? Empréstimo compulsório só de competência da União. Regra geral, as contribuições especiais para fiscais, regra geral da União. Mas a contribuição de iluminação pública não é do município? O Estado não tem competência para criar a contribuição previdenciária dos seus servidores, o município também não tem? Então, muito cuidado, muita gente poderia ter sido nesse. Por quê? Porque a regra mesmo que a gente visualiza são as contribuições da União, tá? Só podem ser instituídas por meio de lei complementar? Aqui outra coisa, só, né? O empréstimo compulsório, lei complementar. As contribuições, regra geral, lei ordinária, salvo no caso das contribuições residuais, que a gente vai falar na competência aqui daqui a pouco. Não são considerados tributos e não estão inseridos no sistema tributário nacional? Espera aí, quais são os tributos, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Por quê? Eu faço essa ordem. Eu faço essa ordem. A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode colocar taxa, você pode mudar. Mas por que eu faço? Eu, não só eu, né? Todos os professores. Impostos, taxa. Aí a gente coloca a contribuição de melhoria aqui, para depois a gente colocar o empréstimo compulsório, para depois vir as contribuições especiais para fiscais. Por que dessa ordem? Não, mas sabe por quê também? Pode ser, mas sabe por quê? Para deixar esse aqui distante desse. Porque você viu que a gente estudou a contribuição de melhoria, não estudamos juntos com a contribuição aqui? Contribuição de melhoria, contribuições especiais, contribuição sindical, contribuição corporativa, contribuição de iluminação pública, contribuição social. Mas contribuição de melhoria não tem nada a ver com essas contribuições aqui. É uma espécie distinta, tá? Então, também é por causa disso, porque poderia inverter, poderia colocar isso para cima e esse aqui, aí poderia confundir, entendeu? Então, são tributos? São tributos. Possuem vinculação de receitas? Vamos lá. O empréstimo compulsório para a guerra tem que ir para onde? Para a guerra.
A contribuição, gente, na regra geral, aqui que a gente está falando, não pense em contribuição previdenciária, não pense em PIS/COFINS, não pense em contribuição social sobre o lucro, porque isso aí é difícil. Que contribuição que você tem que pensar para a regra na geral? A contribuição de iluminação pública. Você está entendendo? Porque a contribuição de iluminação pública, a gente vivencia ela, a gente paga ela todo mês. Então, peraí. O empréstimo compulsório para a guerra tem que ir para a guerra. A contribuição de iluminação pública tem que ir para iluminação pública. Então, vinculados? Vinculados. São restituíveis. O empréstimo compulsório né? Mas e as contribuições? Os primeiros em prazo e forma fixado em lei, outro depois de um período de carência de contribuição? Não, né, gente? O empréstimo compulsório que, em tese, a gente resgata. Mas a gente não resgata a contribuição, né? Assim, é um benefício que se tem, mas não resgata. Passamos pela matéria chata de contribuições e agora vamos para a competência tributária. Competência tributária. Vamos lá. Aonde que está a competência tributária? Onde que ela está escrita, a competência tributária? Na Constituição Federal. Gente, a Constituição Federal não cria tributo. Ela não cria. O que ela faz? Ela autoriza a criação do tributo pelo ente tributante competente. Aqui nós vamos utilizar o imposto sobre grandes fortunas como exemplo, para vocês conseguirem visualizar melhor. Nós pagamos hoje imposto sobre grandes fortunas? Não, por quê? Porque a gente é pobre? Nós pagamos porque a gente não paga porque a gente é pobre? Por causa disso? Não, porque não foi instituído, não foi criado ainda. Então, o que acontece? Não é porque ele está lá na Constituição, lá no artigo 153, inciso 6º, 7º, não me recordo agora de cabeça, não é porque ele está lá que automaticamente vai ser cobrado, vocês estão entendendo? O que acontece? Então, a Constituição ela só autoriza o ente tributante, ela só determina a competência, a mesma lógica com o empréstimo compulsório, a mesma lógica com a contribuição de melhoria, e assim por diante. E, peraí, quando que nós somos considerados verdadeiramente livres? Quando que eu posso falar que eu sou livre? Não, quando a gente tem dinheiro. É verdade, não é? Se você depende de papai, né? Eu tenho uma amiga que já passou dos 40 anos, que ela mora com o papai e com a mamãe, e que depende totalmente do dinheiro deles e que eles ainda colocam horário para ela voltar para casa. E aí, eles têm esse direito de botar horário para ela voltar para casa? Sim, lógico, está dentro da casa, está vivendo do dinheiro, do sustento deles, claro que tem. Ou seja, pois é, cada um, né? Mas enfim, ou seja, ela é livre? Não. Ela tem autonomia? Não. Então, nós só podemos falar em liberdade e autonomia se a gente tem o nosso din-din, não é verdade? O nosso din-din. Ou um marido muito maravilhoso que dá um cartão de crédito ilimitado e não fica enchendo o saco nem fazendo planilha. Mas, enfim, né? Quando a gente tem dinheiro. Nós não estamos numa federação? Sim. Aonde eu tenho a União, eu tenho os estados com autonomia e eu tenho os municípios com autonomia. Só que para eles terem autonomia, eles precisam do quê? Do dinheiro deles. Vocês estão entendendo? Porque senão já pensou se tivesse que ficar pedindo, todo município ficar só pedindo bênção para o Estado e o Estado ficar pedindo bênção para tudo, para a União? Não haveria. A gente não seria uma federação.
Então, o que acontece? A competência tributária que traz a tributação, a autonomia para cada município de criar, de mexer nos seus tributos, isso está atrelado ao princípio do federalismo. Por isso que a competência tributária é considerada cláusula pétrea para a maioria da doutrina. Vamos ver se passar a reforma tributária, se o judiciário vai chancelar isso mesmo, entendeu? Mas, enfim, não poderia, cláusula pétrea, você não pode modificar, tirar a competência do Estado, tirar a competência do município. É uma limitação ao poder de tributar. Aí a gente tem a súmula 69, muito antiga do STF, que retrata bem isso, ó. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Por quê? Quem é que manda? É a Constituição Federal. Quem fala de competência é a Constituição Federal. A Constituição Estadual não pode querer impor limites aos tributos do município, ela não tem essa competência. É interessante que na Constituição do Estado aqui, fala que é vedado aos municípios cobrar impostos em imóveis tombados. Só que isso não está na Constituição Federal. E, quando a Constituição do Estado criou isso, ele interfere, ele usurpa a competência da Constituição Federal. Ah, mas professor, aqui em Cuiabá não paga IPTU dos imóveis tombados, porque Cuiabá fez uma lei trazendo a isenção. Mas aquilo que está na Constituição do Estado e nada é a mesma coisa. Porque quem define competência, quem legisla com relação à competência, é a Constituição Federal. Vamos para a questão. Ai, meu Deus, agora eu estou vendo aranha para tudo quanto é lado. Olhei um negócio aqui. Eu tenho verdadeiro pânico. Agora eu estou toda hora olhando para o chão. Para! Olha que eu saio correndo aqui. E eu vou ser mandada embora e não vão achar professor para me substituir. Vamos lá. A Constituição Federal estabelece taxativamente. Gente, outra coisa, eu gosto muito dessa questão, ela é antiga, mas eu gosto de trazê-la por quê? Porque muitas vezes a gente encontra, por mais que você nunca estudou tributário, nada, ou tem dificuldade, mas às vezes quando você lê o cabeçalho, você entendendo o cabeçalho, você consegue responder as questões. Ele não está falando mentira, o cabeçalho sempre está falando uma verdade. Então, aqui, a Constituição Federal, Constituição Federal, eu não sei porra nenhuma de tributário, mas de constitucional eu sou foda. Então, a competência está lá na Constituição. Então, a Constituição Federal estabelece taxativamente. Se é taxativamente, é fechado. É só aquilo ali, é fechado, tá? Competência tributária. Então, você já sabe o quê? Que a competência tributária está na Constituição Federal e que a Constituição Federal restringe, é taxativo. Então, bora. Podemos dizer, o exercício por um ente político de competência atribuída constitucionalmente a outro é possível havendo acordo entre os entes políticos envolvidos? Vem cá. Acordo. Pensa comigo. Se para criar um tributo precisa de lei, será que para mexer em competência tributária, que é algo, vamos supor, mais sagrado, um mero acordinho, tipo assim, a União não quer se meter a falar sobre o imposto sobre grandes fortunas. Então toma aí, município, vem fazer um acordinho comigo e pega para você. Não, né? A competência pode ser exercida a qualquer tempo, verdade, não sendo limitado a prazo, verdade. E aí, a nossa Constituição ela é de 88. Foi criado o imposto sobre grandes fortunas? Não. Tem um prazo para ser criado? Não.
O empréstimo compulsório está lá, tem prazo para se criar empréstimo compulsório se tiver... não, é obrigatório? Não é. Então, não tem um prazo para ser criado, ou seja, a competência tributária não caduca. A competência tributária não decai, tá bom? O não exercício da competência pode acarretar sua transferência a outro ente político, independentemente de acordo? Porra, se nem com acordo pode, imagina sem acordo. Vocês estão entendendo? Se você fala que não pode, imagina sem acordo. A competência para a instituição do imposto extraordinário é exclusiva dos estados e dos municípios? Imposto extraordinário é o de guerra. Quem manda na guerra? A União, não é verdade? No tocante aos impostos, o exercício da competência é partilhado entre os entes políticos? Não, cada um tem o seu. Não pode a União querer falar de IPTU, né, querer instituir o IPTU e assim por diante. Cada um tem o seu de forma privativa, tá? Então, por isso que é letra B. Vamos agora aqui. Para entender isso, eu vou fazer, eu vou fazer várias vezes, que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Tá? O que acontece? Eu vou fazer a pirâmide de Kelsen do ICMS do Estado de Mato Grosso. Bora lá. Eu tenho Constituição Federal, artigo 155, beleza? Aí eu tenho a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, né? A Lei Candir. Que essa lei complementar é a norma geral, a norma nacional, que é como se fosse o CTN para os demais. Aí nós temos a Lei de Mato Grosso, a 7.098 de 98. Aí nós temos o regulamento do ICMS, que é um decreto de 2014. Aí nós temos portarias e assim por diante. No meu ofício, eu utilizo esse troço todo dia. Porque se eu vou lá ver um artigo, uma portaria, eu tenho que ver se a portaria está de acordo com o decreto, se está de acordo com a lei do ICMS, se a lei do ICMS está de acordo com a lei Candir, e se a lei Candir está de acordo com a Constituição Federal. Tudo bem? Agora, deixa eu fazer a do IPVA. Vou fazer aqui. Do IPVA. Oi? ICMS. ICMS. Nós temos o quê? Nós temos a Constituição Federal, artigo 155. Deveríamos ter a lei complementar aqui. A norma nacional, a norma geral. Mas nós não temos, não existe. Não existe. Não existe, entre aspas, uma lei Candir para o IPVA. O IPVA não está no CTN. Nós não temos uma, sabe a lei complementar do ISS, a 116? A gente não tem isso para o IPVA. Vocês estão entendendo? Nós não temos, não existe. Não existe. Aí nós temos a lei de Mato Grosso, que eu não sei o número, porque eu não mexo com IPVA. Nem venha com probleminha de IPVA para mim, que eu não vou fazer. Então, não sei, nunca decorei. Aí, diferente da 7.098, aí nós temos o regulamento do IPVA, que é um decreto, que eu também não sei o número.
E aí nós temos portarias e assim por diante. Está vendo que aqui está vago? A minha pergunta é, para poder cobrar o IPVA, precisa dessa norma nacional? Não, tanto é que a gente paga, vocês estão entendendo? Por quê? Porque por mais que isso seja, né, da União, do Congresso, criar essa norma geral, se ela não existir, o que acontece? Os estados, os municípios podem legislar de forma subsidiária, de forma supletiva, suplementar. Tudo bem? Isso, já basta. Você está entendendo? Então, não há necessidade. Tá, mas vamos imaginar o seguinte. Vou apagar aqui, para eu explicar esse 24 para vocês. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que nós temos, com relação ao IPVA, nós temos a lei de Mato Grosso. Certo? E ela estabelece X. Tá? Ela estabelece X. Aí, depois, vem a lei complementar. Depois é criado... Ai, eu achei que você nunca mais ia, você não ia aparecer. Terceira aula. Maldade. Aí, o que acontece? O que acontece aqui, gente? Ó, depois veio essa lei complementar aqui, certo? Só que ela falou que X não pode. Ela falou que X está errado. Tudo bem? O que acontece com X? Será que X aqui da lei do Estado vai ser revogado? Não, vai ficar suspenso. Vai ficar suspenso. Tudo bem? Entenderam até aqui? Eu vou explicar o porquê que fica suspenso, mas eu quero que vocês gravem isso aqui para o concurso. Ó, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque o normal do nosso raciocínio é assim, lei posterior que contraria a lei anterior, revoga. E não revoga. E em muitas questões de concurso, eles pegam Ctrl+C, Ctrl+V e muda normas gerais, revoga a lei anterior. E não é revoga, suspende. Mas, professora, por que suspende e não revoga? O que isso interfere no mundo jurídico? Vamos lá. Ó. Vamos supor que depois venha outra lei complementar, e essa lei complementar, simplesmente ela vem aqui e revoga essa. O que acontece com o X? Sai da suspensão e volta a valer. Volta a ter eficácia. Tudo bem até aqui? Por quê? Porque ele está só suspenso. Se essa lei for revogada, ele volta a valer. Agora, sabe o que aconteceria? Se não ficasse suspenso, se fosse revogado, aconteceria assim, ó. Oi? Seria a regrona geral. Seria como se fosse o CTN para o IPVA. Suspende, não é regra geral, suspende, não vai revogar. Não vai revogar, suspende, não tem o poder de revogar. Só a lei uma nova lei de Mato Grosso pode revogar. A lei federal vai suspender. É a mesma lógica da Constituição Federal. Lembra, CTN veio antes, que a gente estudou ontem. O CTN veio antes, eu estou no ponto cego. O CTN veio antes, depois veio a Constituição Federal. No que é compatível,
fica suspenso, lembra? Não é inconstitucional que eu falei antes? É a mesma lógica daqui. Se eu tenho a lei do Estado e depois eu tenho a lei complementar, ela vai suspender, não vai revogar. Tá? Isso tudo por causa disso aqui, ó. Então, imaginem o seguinte, ó. Eu tenho a lei de Mato Grosso, certo? Que fala X. Depois eu tenho a lei complementar. Vamos supor se revogasse. Vamos supor se revogasse. Mata isso aqui. E depois vem uma outra lei complementar matando isso aqui, a gente fica no limbo jurídico. Por quê? Porque, regra geral, nós não temos a figura da repristinação no Brasil. A lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Trava a língua. Eu ensinei para o meu sobrinho, depois quando a Alice começou a aprender, ela sabe esse trava-língua. Ela consegue, desde os 5 anos. Então, vocês também têm que conseguir, né? Ela consegue. Você já viu os vídeos dela falando sobre isso, né? Ela está com 8 anos, Mãe, mas é bem isso. Mãe, eu quero me ensinar um trava-língua. Eu, senta aí, vamos lá. E ela aprendeu. Porque, ó, gente, a lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. A gente fica num limbo jurídico. Agora, se só suspende, não foi revogado, tá? Só que a eficácia suspensa. Aí, se é nesse caso que suspende, a lei que revoga a lei que suspendeu, volta à eficácia. Bem isso. É por causa disso. Entenderam? Tem sempre uma lógica, tá? Por trás. Não sempre, mas na maioria das vezes. Tá? Mas e aí, professora? O que pode cair no meu concurso sobre isso? Ai, essa decisão desse ano aqui do STF. No concurso, cai a literalidade do 24, e o 24 pode cair, ó, quer ver, ó? Ele pode cair, compete concorrentemente tributário, ou seja, se tá na Constituição Federal, isso aqui cai muito, sabe onde que cai muito? Nem é no tributário. Isso aqui chove no direito constitucional, em provas de direito constitucional, isso aqui chove. Quem vai fazer concurso para PM? Né? Povinho lá de cima? Falando com aquele povinho lá de cima? Entendeu? Povinho lá de cima? Que a gente é nata, né? A gente é fiscal. E você sabe que o fiscal, conforme o artigo, adoro caçar confusão com a outra galera, porque vocês sabem, conforme o artigo 200 do CTN, você, fiscal, você pode virar para o PM, escuta, vem cá, vamos ali comigo, fazer a fiscalização. Ah, você não manda em mim? Mando, tá aqui, ó. Brincadeira. Artigo 200 do CTN, olha lá. Adoro! E lá está escrito assim, ó, requisitar, mas aquele que requisitar é poder de mando, não é pedir. Ai, por favor, vamos ali, não. Escuta, bora. Entendeu? Então, o que acontece? Isso aqui cai também muito para polícia, entendeu? Ó, penitenciário, tá? Mas, enfim, voltando. O que o STF entendeu? Por incrível que pareça, ele está beneficiando o contribuinte, mas eu não concordo com ele nesse sentido, por mais que ele esteja beneficiando o contribuinte. Porque, assim, nós não temos uma norma geral mesmo, tal, do ITCMD. A gente tem uns artigos lá no CTN que ele mescla, algumas coisas ele serve para o ITCMD, alguma coisa para o ITBI. Mas a gente não tem uma lei Candir para o ITCMD.
Tá? E aí a gente tem problema com relação àqueles bens deixados no exterior, quando o cara morre no exterior, ou o inventário é processado no exterior. Então, cada estado poderia legislar com relação a isso, né? Conforme o 24. Mas, segundo o STF, neste ano, ele falou que não. Que essa situação, por extrapolar e pela necessidade de ter uma norma mesmo geral, para que não haja conflito entre os estados, o que acontece? Precisa de lei complementar. Então, todas essas leis do estado foram consideradas inconstitucionais. Tá? Características. Então, vamos lá. Vocês já conseguiram meio que captar as características da competência. Privatividade. É privativo. Então, só a União tem competência para instituir o imposto de renda. Só o Estado tem competência para instituir o IPVA. Só o município tem competência para instituir o IPTU. Essa é a regrona geral. Nós temos uma exceção, da exceção, mas que daqui a pouco a gente chega lá. Mas é só, a regrona geral, mora é essa. É privativo. É facultativo. Não é obrigatório. Tanto é que, igual eu falei para vocês, o imposto sobre grandes fortunas ainda não foi instituído. Não é obrigatório, é faculdade. A Constituição Federal não cria, ela só autoriza o ente tributante a instituir. Irrenunciabilidade, inalterabilidade, indelegabilidade. Raciocinem comigo. O que é? Onde que está? Ninguém tem uma Constituição aí, né? Não, não tem. Eu também não. Eu não ando mais com vadimeco desde a época que eu joguei um na cabeça de um aluno. Isso foi verdade, não é mentira, não. Mas era brincadeira. Foi lá na época da faculdade, era tudo brincadeira. Mas depois eu falei assim, opa, eu não posso mais andar armada. O que acontece? Então, o que acontece assim? Onde que está a competência? Na Constituição. Será que o ente tributante, ele pode renunciar, riscar a Constituição Federal? Não. Será que ele pode dar a competência dele para outro? Não. Mudar os artigos? Não. Será que ele pode emprestar a competência para outro? Também não, porque ele não pode. Vocês estão entendendo? Porque está na Constituição Federal. Então, é mais ou menos assim, renunciar, não quero mais e ninguém tem. Renunciar é isso. Eu sou a União, eu não quero um imposto sobre grandes fortunas, mas também não vou dar para ninguém. Risca esse trem aí, some do mapa. Alterar a competência é o quê? Município, eu estou dando para você ad eterno, toma que agora é seu. Você que fica com a competência do imposto sobre grandes fortunas. Nunca mais quero saber disso. Delegar é emprestar. Ó, município, estou te dando por agora, tá? A hora que eu mudar de ideia, eu vou pegar de volta a minha competência. Também não pode. Isso chove em concurso. E eu quero que vocês anotem aí. Anota. A competência tributária, que é a competência de legislar, a competência legiferante, esses são os termos utilizados. A competência tributária, que é a competência de legislar, a competência legiferante, é indelegável. Não pode ser delegada, não pode ser emprestada. Tudo bem? Contudo, a capacidade tributária ativa,
que é a mera capacidade de arrecadar e de fiscalizar o tributo, e não de legislar, pode ser delegada. Tudo bem? Então, competência tributária indelegável. Capacidade tributária ativa pode ser delegada. Daqui a pouquinho eu vou dar o exemplo, vocês vão conseguir entender bem isso daqui. E incaducabilidade. Inderrogabilidade. Né? O que é caducar? Né? A gente tem mania de caducar, caducou. Né? É decair. E o que é a decadência? É a perda de um direito previsto em lei. É isso. A Constituição não deixa de ser uma lei, é a lei maior, mas é a Constituição. E ela dá o direito, por exemplo, à União, de instituir, se ela quiser, um imposto sobre grandes fortunas. Tem prazo para isso? Não. Então, esse direito de instituir um imposto sobre grandes fortunas não decai, não caduca. Por isso, incaducabilidade. Tá? Aí está aqui no artigo 7º, no artigo 8º, a Constituição do Estado de Mato Grosso de novo. O Estado poderá, excepcionalmente por convênio, transferir para os municípios a fiscalização da arrecadação de seus tributos. Mas o município jamais poderá legislar sobre o ICMS. Jamais poderá legislar sobre o IPVA. Jamais poderá legislar sobre o ITCMD. Ele vai só arrecadar e fiscalizar. Então, vamos para o exemplo, que era lá fora, né? Que a gente estava falando. O que acontece? A Constituição Federal fala o seguinte. A Constituição Federal fala o seguinte. União, você tem a competência tributária de instituir, de legislar sobre o ITR. O município, se você quiser, você pode falar para a União, escuta, deixa comigo, que eu fiscalizo, que eu cobro, deixa que eu tomo conta do ITR dos imóveis rurais que estão aqui no meu município. Deixa que eu tomo conta. Ah, você vai fazer esse favor? A União fala, favor nada, vou trabalhar de graça, tá louco? Nem relógio trabalha de graça. Não. Aí eu fico com todo o dinheiro, mas pensa, você não vai ter esse gasto. É mais ou menos isso a conversa na Constituição. Então, por quê? Porque se a União, ela fiscalizar e arrecadar, o município vai ficar com 50% desse TR. Agora, se o município, e quem opta é o município, é ele que fala, me dá aqui a capacidade tributária ativa. Não é a União que determina, segundo a Constituição Federal. Aí, se o município falar, escuta, pode deixar comigo, o município vai ter esse trabalho de arrecadar e de fiscalizar, mas ele vai ficar com 100% daquele ITR para ele. Tudo bem? Beleza? Mas o município vai poder legislar sobre o ITR? Não. Vocês estão entendendo? Não. A competência tributária, ela é sagrada. Ela fica com a União. Já a capacidade tributária ativa vai ficar para o município de arrecadar e de fiscalizar. Tá? Outra coisa que nós temos aqui. Eu dou aula para a segunda fase da OAB também. E eu tenho uma raiva quando eu vejo os colegas professores com macete. Eu detesto macete. Eu passo um ou outro macetinho aqui para vocês. Porque se a gente não entender, só decorar, não adianta, né? E aí eles costumam falar o seguinte, impostos federais, Justiça Federal, que você vai brigar.
Impostos tributos dos estados, dos municípios, justiça estadual. Oi? Não é o tributo que determina a competência do juízo, é a outra parte, certo? É a outra parte. Vamos supor que Maurinho surte e cria um empréstimo compulsório aqui no estado. O empréstimo compulsório é da União, mas a União fez alguma coisa contra você? Não, foi Maurinho, foi o Estado. Você vai entrar com ação contra quem? Contra o Estado. Justiça estadual. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Vamos supor que você pagou um ITR a mais. Quem ficou com o dinheiro? O município. Vocês estão entendendo? Se o município avocou essa competência, é o município que ficou com o dinheiro. Não é a União. Então, você tem que propor a ação de repetição de indébito contra quem? Contra quem ficou com o dinheiro? Contra o município. Justiça estadual. Não, a União tem que dar. A União tem que dar. É obrigado. Uhum, é obrigado. Conseguiram, beleza. Capacidade tributária ativa de competência, né? Então, vamos continuar aqui na competência. O que acontece, né? Então, lembra da Tassim? E eu acho que Tassim vai chover nos concursos públicos. Tassim vai chover nos concursos públicos, porque está muito recente, está muito na moda. Por mais que vocês devam defender a Tassim, mas num concurso público, se a gente já tem todas as decisões, você tem que falar que o Estado não pode cobrar Tassim, né? A taxa de combate a incêndio. Igual eu estava explicando ontem, o STF sempre falou que pode. Sempre falou que pode. Quando não estiver gravando, eu ali fora, sem estar gravando, eu posso explicar por que o STF mudou de ideia. Mas não pode estar gravando, tem que ser lá fora, sem gravação. Mas enfim, existe muito mais por trás de tudo isso. Mas, enfim, o que acontece? Ele sempre entendeu que o bombeiro era puta, né? Que podia ter taxa. E aí, assim, mas, gente, é indivisível. Não, você não bota fogo na sua casa porque você não quer. Está posto à sua disposição. Né? Era louco, decisão política mesmo. E isso pacificado. Aí, de repente, já não bastava o Estado querer cobrar a Tassim, o município querer cobrar a Tassim. Mas, gente, peraí, né? Quem que paga o bombeiro? O Estado. Agora o município quer criar a taxa do bombeiro? Você está entendendo? Não, tem os postos, o município até ajuda a custear, mas, tipo assim, mas peraí, quem que paga? O Estado. Agora o outro vai querer cobrar uma taxa que nem ele paga. Então, tudo começou nisso daqui. E aí o STF falou o quê? Não tem competência, não adentrou na questão de ser um serviço divisível ou não. Não tem competência, não é você que paga o serviço do bombeiro, como é que você quer cobrar Tassim? Isso é uma usurpação de competência. Aí Marco Aurelinho, adoro Marco Aurelinho, ele deu isso, aí ele jogou. Jogou. Não é essa discussão. Mas mesmo que não tivesse questão de competência, não podia ser, porque é um serviço indivisível. Cara, aí a galera catou aquilo, VAT! E aí o trem explodiu de novo, entendeu? Aí o trem explodiu de novo. Aí depois lá fora, no intervalo, eu conto. Mas, enfim, isso fere a competência. Outra questão de competência, tá? Eu não sei se isso cai no concurso de vocês, mas como é muito atual, eu quis trazer para vocês entenderem. Não tem a norma federal que trouxe vários privilégios, várias coisas por causa da pandemia? Teve. Galera quis usar o troço para os tributos federais aqui, para os nossos tributos. Eu não sei se é o colega que não entende nada ou ele tem má fé para fazer uma ação dessa. Entendeu? É óbvio que o tribunal falou, escuta,
Você não pode pegar uma norma da União específica feita por ela e trazer aqui para o Estado. Usurpação de competência. Não pode. Competência cumulativa. Vamos lá. E por incrível que pareça, nos últimas provas, dos últimos tempos, tem caído bastante o 147. Isso. A FGV Vamos lá. Pensem comigo. Isso daqui praticamente não costumava cair. Por que não costumava cair? Porque não existe na prática. E, ultimamente, as bancas estão pegando essas coisas que a gente não vê na prática e estão trazendo. Então, vamos lá. Roraima já foi um território, né? Já. Roraima já foi um território. A quem pertence o território? À União. Então, não tem Estado. Concordam comigo que não tem Estado? E aí, num território, não vai pagar os impostos estaduais, os tributos estaduais? Vai. Quem vai ter competência para instituir? A União que vai instituir o IPVA, o ICMS e o ITCMD, por exemplo, certo? Dos estados. Agora, Roraima é grande. Vamos imaginar que fosse dividida em município. Aí eu tenho o município A, o município B, o município C. Tem município? Tem. Esse município tem autonomia? Tem, igual qualquer município. Então, quem que vai ter competência para o IPTU, para o ISS e para o ITBI? O município. Então, aqui, o município B ou A vai criar o IPTU, o ISS e o ITBI. Entenderam, né? Fácil até aqui. Sabe Fernão de Noronha? Porque não é Fernando de Noronha, é Fernão de Noronha, né? Não, tá errado. É Fernão de Noronha. O nome sempre foi... Eu aprendi esses dias que eu vi, que eu fui lá para aquelas bandas. Aí no... gente, não é Fernando de Noronha? Não, mas no início era Fernão de Noronha. Falei, olha só, sempre dei exemplo, sempre falei Fernando de Noronha. Mas beleza. Fernão ou Fernando de Noronha, você consegue me pegar aqui? Consegue? A câmera vem aqui? Pequenininho, né? Já foi um território, não foi? Sim. O território pertence a quem? À União. A União que fica com o IPVA, ICMS, ITCMD. Dividido em município? Não. Então, a União também fica com os municipais. IPTU, ISS, ITBI. Beleza? Conseguiram entender? Vamos ler? Ó. Compete à União em território os impostos estaduais. Nos dois exemplos, não está com os estaduais? Nos dois exemplos? Pouco importa de que jeito que seja o território? Pouco importa, né? Território tem competência aos estaduais. E, vírgula, se o território não for dividido em municípios, que é o caso de Fernando de Noronha, cumulativamente os impostos municipais.
Massa, né? Ponto e vírgula. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, que eu acho esse troço aqui dá a impressão, tipo assim, a gente fez a Constituição, agora, meu Deus, esquecemos um trenzinho, vamos botar aqui depois do ponto e vírgula. Porque assim, você vai lá no 155, está lá, compete aos estados e ao Distrito Federal. Por que não está lá no 156? Compete aos municípios e ao Distrito Federal. Tem que botar essa porra aqui no 147 no ponto e vírgula? Sei lá, né? Mas tudo bem. Tudo para a União. Tá? Tudo para a União. Então, assim, gente, quem tem competência para o IPVA? O Estado. Salvo, em território. Quem tem competência para o IPTU? O município. Salvo para a União em território quando não for dividido em município. Você está entendendo? É a exceção da exceção da exceção da exceção. Então, quando vier numa questão, por exemplo, o IPVA, o imposto de renda, com a competência é só... o IPVA, a competência é só do Estado. Está certo. Entendeu? Porque isso é uma exceção de uma exceção de uma exceção, que a gente esse só não vai atrapalhar, tá? Competência residual. Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Se outra coisa que tem, que o povo gosta em prova, é a competência residual. Sabe? As bancas amam. FGV, então, nem se fala. Nem se fala do tanto que ela gosta desse trem. Então, vamos lá. Hoje em dia está uma moagem, né? Do povo pedalando. Né? Não aguento essas coisas. Né? Vamos sair, vamos tomar... não posso, amanhã eu tenho pedal às 4 horas da manhã. Povo chato. Né? Mas tá uma moagem, né? Nossa, pedalar, pedal, aí o pedal. Aí eu pedalei 100 quilômetros, aí eu vou pedalar não sei mais quanto, mas não sei o quê. Cansa a minha beleza, né? E, gente, é impressionante, né? Tem umas bicicletas aí que custa mais que um carro. Não tem? Tem um negócio assim, tem bicicleta. E outro dia uma amiga minha falou que pagou 20 mil numa bicicleta, eu quase tive um ataque cardíaco. Você tá louca? Você tá louca? Mas é porque pro pedal vai fazer o cu, cara. Você tá louca? Uma bicicleta, para com isso. Né? Ave Maria. Então, tipo assim, tem carro ali que custa menos, tem que pagar IPVA. E a bicicleta? Não paga, porque ela não é veículo automotor, não é verdade? Mas e se quisesse cobrar o imposto sobre a propriedade da bicicleta? Pode criar o imposto sobre a propriedade da bicicleta? Pode. Pode. Mas somente quem pode? Somente a União. Por meio de qual lei? Lei complementar. Através da sua competência residual, pode criar um imposto não previsto na Constituição. Diferente de todos os outros, somente a União, por meio de lei complementar, pode criar um imposto sobre a propriedade da bicicleta. Somente a União, em tese, pode criar um imposto sobre sonho. Vocês estão entendendo? Somente a União... Quer ver uma briga que eu tive? Mas só, né? Hoje é feriado, vamos conversar. Teve uma vez que eu fui ser banca numa monografia. Eu adoro fazer banca de TCC. Eu nunca reprovo ninguém, mas eu aterrorizo todo mundo. Aí o menino estava lá, né? Falando que cobra IOF de Bitcoin. Eu nem sei falar essa porra desse negócio. E ele lá, não, porque cobra, não sei o quê, papapá, falou, explicou, não sei o quê, nananã. Aí, você tem uma pergunta, professor? Eu tenho. Coitado, Não, mas ele ganhou 10. Não é porque eu não concordo com ele
que o trabalho dele não estava bem feito, eu dei 10 para ele, eu segui o relator. Eu falei assim, eu não concordo. Não cabe, não. Por que não? Uai. Depois, nossa, menino, o que deu de professor me ligando, de madrugada, Lígia, o pessoal que está na sua banca está tudo aterrorizado. Eu falei, mas o menino tirou 10, né? Mas eu não aguento. Aí eu falei assim, pega aí o CTN, pega aí o CTN. 108. Parágrafo 1º. Não pode utilizar analogia para instituir tributo. Então, você não pode pegar algo que parece para cobrar tributo. Tá? A gente vai chegar nesse ponto. Pega aí a Constituição Federal, lê aí quais são os fatos geradores do IOF. Moeda estrangeira. Eu falei, beleza, você está se baseando que o Bitcoin é moeda estrangeira. Professor, beleza, o Bitcoin pertence a qual país? Pertence a qual país o Bitcoin? Porque até onde eu sei, esse troço aí está numa nuvem, sabe Deus aonde, para fazer sabe lá o quê, e que esse trem vai ruir. Tá onde? Em qual país? Não é de nenhum, então não é moeda estrangeira, porque para ser estrangeiro tem que pertencer a algum país, senão não é estrangeiro. E o menino assim. Eu falei, então você me desculpa, não cabe IOF das transações de Bitcoin. Agora, para incidir nas transações de Bitcoin, pode criar um imposto para isso? Pode. Somente quem? A União, por meio de lei complementar, através da sua competência residual. A mesma coisa desse final de semana, eu conversando com meu vizinho, que eu estava falando ontem meio por cima, que agora chegou o momento. Não, Lígia, olha, meu sobrinho, eu estava conversando com ele hoje, ele a vida inteira ficou nesses trem de computador, jogando, né? E aí ele faz um jogo, ele está num jogo que é tipo uma cidade de faz de conta. Não sei se eu nunca tinha ouvido falar desse trem. Uma cidade faz de conta. Aí ele compra uma casinha por 10 mil. Aí depois, ele vende aquela mesma casinha do faz de conta por 20 mil. Tudo em dinheiro, sabe? Tudo em dinheiro, tal. Aí casinha de faz de conta. Não sei detalhe, nome de jogo, esse estranho, eu não sei, mas que existe, existe. Meu vizinho não ia mentir. Aí, não existe isso mesmo, eu só não sei. Aí eu pensei assim, é uma cidade de faz de conta, aquela casinha não é uma propriedade imóvel, então a gente não pode falar em ITBI nessa transação. Certo? A gente não pode falar em TBI nessa transação. Ele falando e eu só pensando, né? Fazendo toda essa lógica. Aí, assim, o que vai incidir? Imposto de renda sobre o ganho de capital do que ele vendeu, né? A mais que ele teve renda. Aí eu já... E ele falando, e eu assim, mas aí é um ótimo exemplo isso para os impostos residuais, né? Porque se esse negócio está virando febre e todo mundo tem... Pode cobrar o imposto sobre transação das casinhas virtuais? Pode. Somente quem pode criar o imposto sobre a transação da venda e compra das casinhas virtuais? A União. Por meio de que lei? Lei complementar. Isso é a competência residual. Então, gente, se cobrar... fudeu essas notícias que não vem procurar, quem sabe, para ficar... Se cobrar do IPVA para helicóptero e barcos, jatos, renderia 400... Não pode cobrar. IPVA de avião, de jato, de lancha, de barco, não pode. Porque o STF já pacificou... Porque o IPVA, vocês já tiveram aula de IPVA? Não. Porque o IPVA, ele é o quê? Ele veio substituir um outro imposto que sempre foi sobre veículo automotor terrestre. Vocês estão entendendo? Veículo automotor terrestre. Então, por isso que ele não pode incidir sobre esses outros aqui, o aéreo e o marítimo. Então, não adianta querer cobrar IPVA, não pode. Mas, se quiser cobrar um imposto sobre a propriedade do avião, somente quem pode instituir?
Por meio de qual lei? Vocês nunca mais vão errar essa porra. Vocês também você não vai errar. Entendeu? Já gravou, já. Quer ver um outro exemplo? Quer ver um outro exemplo? Trator. 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 Você é do agronegócio, né? Trator. Pode cobrar IPVA de trator? Trator é veículo automotor? Não. Ele não é veículo automotor. Gente, pensem comigo, né? Tá lá. O cara pega a Ferrari dele, estaciona lá na frente da Praça Popular. Paga a Ferrari dele. Aí chega o filho do fazendeiro e olha para aquilo lá e fala assim, porcaria de nada desse trem. Vou pegar minha colheitadeira de 3 milhões e estacionar aqui para ver quem é que manda nessa bagaça. Ele pode pegar a colheitadeira dele de 3 milhões, sair passeando aqui e estacionar na Praça Popular? Não pode. Pode andar livremente com o trator? Não pode. Trator não é veículo automotor. Trator é máquina. Implementando é uma máquina. Não é porque ele anda, né, que ele é um veículo automotor. Não é. Na lei do IPVA do Estado de Mato Grosso é isento. Está lá escrito que é isento. Mas mesmo se não fosse isento, não poderia cobrar. Por quê? Porque não é veículo automotor. Só para terminar, só mais uma vez. Então, somente quem pode criar o imposto sobre a propriedade do trator? Por meio de lei complementar. Bora para o intervalo.